Olá, seja muito bem-vindo a mais um lançamento de um programa do Conselho Regional de Contabilidade, um programa inédito para o nosso CRC. Trata-se do Start Auditoria. Este programa visa principalmente levar o conhecimento básico, introdutório, para aquelas pessoas que têm um sonho de poder ingressar profissionalmente na auditoria, que não é tão simples. Então o CRC Paraná fez uma grade, principalmente trazendo o conhecimento necessário para que você possa efetivamente ingressar nesse mercado e prosperar neste mercado. Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Siga este conselho. Olá a todos, meu nome é Rafael Medina, sou auditor independente, estamos aqui no estúdio do CRC do Paraná para gravarmos o programa Start na Auditoria, que visa aproximar os jovens profissionais ou futuros profissionais de contabilidade ou de auditoria na nossa carreira de auditoria, bem como pessoas que estão recém-formadas ou em vias de se formar no curso de Ciências Contábeis. Será um grande evento, agradecemos desde já a colaboração de todos. Estou aqui com meu amigo Edson, sócio da KPMG, e vamos gravar sobre o próximo tópico do nosso programa Start na Auditoria. Quero me tornar um auditor. E agora? O que fazer, Edson? Bom, antes de apresentarmos o nosso Start na Auditoria, vou fazer um gancho com o nosso tópico anterior, repassar aqui com o Edson como que foi minha carreira na auditoria, como que eu iniciei. Eu iniciei muito cedo, Edson, com 14 para 15 anos eu iniciei num escritório de contabilidade. Então, com 20 anos eu já entrei na auditoria, já como assistente de auditoria, fazendo um estágio ali, enfim, na própria BDO KPMG na época, lá em Londrina, enfim. Daí me surgiu a oportunidade para vir para Curitiba, né? Sempre quis mudar de cidade, enfim, não queria ficar próximo lá do interior, enfim, queria explorar o mundo, viajar, conhecer, enfim, em função do dinamismo que a auditoria proporciona. Eu tinha comentado no tópico anterior, no podcast anterior, que eu não gostava muito da rotina de escritório de contabilidade. Fechamento de obrigação acessória, entregar informação para o fisco. Até hoje eu não gosto disso. Não me soa muito bem ter que entregar uma informação que muitas vezes está duplicada em outras fontes que o fisco já sabe. Então, a auditoria me proporcionou conhecer outras pessoas, conhecer negócios, conhecer empresas diferentes de vários segmentos. E desde então eu me identifico na auditoria, na carreira de auditoria. Então hoje eu me vejo como um bom auditor, pode-se dizer que eu estou no início da carreira, mais de 10 anos na profissão, mas com registro desde 2015, né, quando eu tirei o CNAE, mas são quase 15 anos na carreira contábil já. Então, enfim, eu já vi de tudo também e eu queria ouvir um pouquinho de você, Edson. Como é que foi sua jornada na contabilidade, na auditoria, na graduação como um todo? Como que você chegou na KPMG? Como que você virou sócio? Enfim. Então, Rafael, primeiramente eu queria dizer que é um prazer estar dividindo esse espaço aqui contigo. É meu colega de comissão de auditoria aqui no CRC já faz algum tempo, né? A gente troca muito, né, com os demais auditores, aí outros auditores que estão aqui fazem parte da nossa comunidade, e eu espero que a nossa conversa de hoje contribua de alguma forma nesse processo de tomada de decisão dos jovens contadores em relação a que carreira seguir, né? Perfeitamente. Você comentou de início de carreira, né? Você falou que está há 10 anos como auditor, eu estou há quase 23, né, na KPMG. Comecei em Curitiba, trabalhei em Santa Catarina, depois passei uma temporada nos Estados Unidos, voltei aqui para Curitiba, sempre com esse foco, essa missão relacionada de fato à auditoria das demonstrações financeiras e trabalhos correlatos. E a forma como eu iniciei, acho que foi muito parecida com a sua. Eu iniciei a minha jornada profissional também muito jovem, com 14 anos. E quando eu cheguei ali próximo dos 20, eu já tinha iniciado o curso de administração de empresas
trabalhava numa empresa, tinha um emprego, né, fixo, normal, mas eu imaginava que eu efetivamente poderia estar, naquele momento de vida, agregando mais, principalmente experiência e conhecimento técnico. Acho que a faculdade, obviamente, ela ajuda muito nesse processo, né, mas até um determinado ponto. Mas eu entendi que realmente eu precisava de um choque de conhecimento, alguma coisa que pudesse me proporcionar, de fato, uma vivência para que eu pudesse, eventualmente, galgar outras, né, posições, eventualmente, um pouco maiores nas organizações, e que disso eu entendia que dependia realmente eu construir uma base de conhecimento mais sólida. Mas essa decisão eu tomei depois de um pequeno sabático, né? Eu pedi a conta da empresa onde eu trabalhava, eu fui com mais 10 amigos para os Estados Unidos fazer um programa que na época era pouco conhecido, né? Um summer job, um work and travel. Uhum. Então, peguei o dinheiro da rescisão, paguei o programa, era bem na temporada de férias da faculdade, fui lá, eu efetivamente tive oportunidade de refletir bastante sobre isso, conversar com os meus amigos, então meu irmão foi junto, eu também, inclusive, na época, e quando eu voltei, eu realmente voltei com a intenção de entrar numa firma de auditoria ou consultoria. E aí comecei a estudar um pouco sobre o assunto, né? Então, dentro dessa ideia do quero me tornar, né, um auditor e agora... eu, nos primeiros processos, ou no primeiro processo seletivo que eu fiz, eu me inscrevi, quando eu retornei naquela temporada para alguns processos seletivos de auditoria, eu dei a sorte de pegar um entrevistador que me fez as perguntas certas, né? Uhum. Inclusive em relação ao objetivo de eu ter escolhido a administração de empresas, qual era a relação disso com o trabalho do auditor contábil, e como é que eu conciliava essas coisas, né? E qual foi a resposta que você deu sobre a função do auditor independente com a correlação da administração do curso? Naquele momento eu tive dificuldade de responder a pergunta, e aí eu percebi que eu precisava estudar um pouco mais sobre o assunto, né? Então, se a entrevista boa é que você efetivamente te faz pensar e refletir, foi exatamente o que aconteceu ali, né? Eu respondi, obviamente, dentro do que eu entendia, mas na hora me caiu a ficha de que, de fato, eu tinha informações talvez um pouco ainda limitadas sobre o que era a função do auditor. Eu voltei para casa e fui pesquisar, fui estudar mais a fundo. Na época a internet ainda não era necessariamente tão difundida, né? Modem ADSL, né? Então, fui para a biblioteca. Peguei lá os livros de Eliseu Martins e companhia para estudar. E para a próxima entrevista, se essa pergunta me fosse feita, eu já estava mais preparado para responder. Mas o mais importante é que esse processo, de fato, me fez ter certeza de que aquele era um caminho que eu gostaria de traçar e iniciar na carreira da auditoria. Então, e estou lá desde então. Meu pai é contador, eu tinha um certo preconceito com a contabilidade, tanto que escolhi administração de início. Nunca pensei que eu faria contabilidade, mas a possibilidade de ter esse nível de experiências que a gente tem variadas, né? Tá em locais diferentes, entidades com negócios diferentes de todos os tamanhos, e esse contexto teórico que a gente recebe riquíssimo quando ingressa numa firma de auditoria me fez mudar de ideia. E obviamente, assim que eu me formei em administração, eu fui buscar uma formação em contabilidade. Então foi mais ou menos esse o meu início aí na carreira. Muito bacana a jornada, Edson. Faz assim total sentido com vários profissionais que eu conheço, vários amigos que eu conheço, que realmente traçam caminhos bem similares, né? Então, as gerações vão se mudando, mas às vezes os caminhos se convergem entre si. Então, isso é muito, muito bacana, muito positivo. E realmente agrega, porque a gente troca experiência, troca conhecimento de como é que foi o processo de cada um.
Obviamente que tem suas pedras no caminho, mas cada um vai trilhar seu caminho, né? Enfim, eu estou com 15 anos já de experiência na área contábil, um pouco mais de 10, 12 anos na auditoria. E, enfim, é muito gratificante. Então, hoje, assim, eu não me vejo, acho que em outra profissão, né? Não consigo me enxergar em outra profissão. Não consigo ser um contador, não tenho perfil de contador, mas também não sou um perfil empreendedor, de dono de empresa, nem nada. Então, acho que o perfil de auditor, eu diria que até auditor consultivo, que eu procuro sempre ficar próximo, faz mais sentido para a minha realidade. Então, a nossa trajetória, nós mesmos que construímos, né? Mas não tem um caminho certo, exclusivo a ser seguido. Existem vários caminhos. No tópico anterior, no podcast anterior, eu estava discutindo com o nosso colega, o Thiago, sobre a carreira na auditoria. Então, evidenciei ali a pirâmide da auditoria, do crescimento de trainee, assistente 1, 2, 3, senior, supervisor, enfim, até você chegar a sócio. Então, a auditoria te proporciona muito conhecimento, riquíssimo, que nem você comentou, só que você tem um plano de carreira fácil, que é de fácil, entre aspas, você atingir. É claro, pelo menos para quem está iniciando na carreira. E o jovem profissional, que às vezes nem formado ainda, está lá no 4º ano para se formar, ele realmente não sabe, não tem maturidade. Eu também não tinha na época, provavelmente você também não tinha, para saber o que eu quero fazer da minha vida. Então, é natural do ser humano ficar indeciso, buscar alternativa, buscar conselhos, enfim. Então, temos a opção, né, com esse programa Start na Auditoria, de realmente aproximar os jovens futuros profissionais da contabilidade, seja de auditoria, de perícia ou de contabilidade como um todo, ou vá para outras áreas, controladoria, auditoria interna, enfim, mas de realmente aproximar da nossa realidade. Como que o mercado vem se transformando, como que as exigências de estudos vêm se transformando também. Eu comentei anteriormente da nova reformulação do MEC, que está inserindo temáticas, por exemplo, de ESG, tecnologia de informação, machine learning, big data, no contexto da academia de contabilidade. Então, na graduação você vai ver aquelas matérias básicas, teoria de contabilidade introdutória, enfim, e outras um pouco mais voltadas para temáticas atuais. Até é uma meta da agenda da ONU, Agenda 2030. No contexto de informações não financeiras, no contexto de informações sustentáveis. Então, o contador está inserido nesse ambiente como um todo. E nós, como auditores, obviamente, vamos ganhar com isso também, porque teremos que, além de auditar as informações não financeiras, garantir que aqueles números ou eventuais informações não financeiras representam adequadamente a situação patrimonial daquela entidade. Então, é uma grande atribuição para nós de realmente tentar aproximar o pessoal mais jovem e mostrar o caminho que eles podem seguir. Então, na carreira de auditoria, nós temos vários caminhos. Então, um deles justamente iniciar em programas de auditoria, programas de trainee, programas de estágio, ou iniciar em escritório de contabilidade, mas que o profissional enxergue que ele, de fato, tem oportunidade. Então, isso que, de fato, falta hoje no mercado. A nova geração que vem não consegue vislumbrar carreira a longo prazo, é tudo imediato, tudo para ontem. Então, acaba sendo mais rápido. Então, a gente tem que formar pessoas para nos substituir no futuro e que a gente, de fato, consiga ter perpetuidade. Então, e faz total sentido com a nossa temática de hoje, né? Quero me tornar um auditor, e agora? O que eu preciso fazer para me tornar um auditor? Temos uma preparação necessária para entrar no mercado de auditoria, né, Edson? Muitas vezes a pessoa se forma, mas, por exemplo, eu, na minha época, quando eu me formei, não tinha sequer matéria de CPC. Então, uma lacuna muito grande para você buscar fora. Mas como eu já estava na auditoria, né, em 2014 me formei na graduação, acaba aprendendo naturalmente. Dei exemplos de colegas que carreira em Big Four, um puxa o outro. Então, para o gerente subir, eu tenho que treinar o senior para o senior me substituir no futuro. E assim sucessivamente. Se eu sou trainee hoje, eu preciso ter um treinamento. Meu superior, meu assistente 1, ele vai me puxar, ou meu conselheiro, enfim. E obviamente que se o assistente 1 não treinar bem o trainee, como que ele vai subir na carreira também? Acaba sendo
todo mundo dá a mão e vamos todo mundo crescer, senão ninguém cresce, não tem espaço para todo mundo. E realmente é uma lacuna muito grande, então é uma preparação mínima que você precisa ter, além de perfil pessoal, conhecimento técnico. Obviamente que para você se tornar um auditor, você tem que ter graduação em ciências contábeis, né, ter ali o registro no conselho de classe. Eventuais pós-graduação, eu diria que ajuda, mas não é o grande diferencial em áreas correlatas, auditoria, finanças, direito empresarial, tributário, enfim. Eu diria que hoje alguns cursos mais complementares, por exemplo, em tecnologia, fazem um pouco mais de sentido, porque conhecimento técnico você busca. Agora, por exemplo, conhecimento em Data Analytics, não é todo mundo que tem aptidão ali para lidar com tecnologia ou trabalhar com grande massa de dados, enfim. Então, eu diria que é um conhecimento diferenciado, né, Edson? O que você acha disso? O que você tem visto com os novos profissionais que estão entrando? Recém-formado ou já com 1 ano de experiência, por exemplo, eles buscam mais pós-graduação ou eventualmente fazem outros cursos à parte, enfim. Uhum. Você tocou em vários pontos importantes aí, Rafael. Inclusive a questão comentário rápido em relação à questão da estrutura, né? Uhum. Existe uma hierarquia. Né? Ela não é necessariamente rígida, mas o passar por todos os passos para que você tenha efetivamente condições de entender e executar o próximo nível do trabalho é, obviamente, fundamental. Né? Então, tem uma pirâmide que, de novo, não é necessariamente fixa, mas existe, sim, requerimentos ou requisitos para que você possa passar para o próximo nível. Mas, né, visualizando essa pirâmide, uma coisa que sempre me vem à mente é que a carreira, além de proporcionar experiências das mais variadas, ela proporciona uma coisa que poucas carreiras proporcionam dessa forma, a mobilidade social. Né? Então, você, efetivamente, obviamente, o contexto acadêmico ele é muito importante, mas o que conta para você subir esses degraus, né, olhando essa pirâmide como você colocou, é o esforço pessoal e competência. Né? Então, a pessoa eventualmente está numa classe social X, ao longo do tempo, anualmente, e aí eu falo, efetivamente funciona assim em todas as grandes firmas, anualmente a gente faz um processo formal de avaliação que acontece, na verdade, a cada trabalho, mas anualmente a gente fecha esse ciclo e se a pessoa efetivamente, se o profissional cumpriu os requisitos necessários, ela vai estar apta a passar para o próximo nível. E isso acontece anualmente. Então, você é promovido todos os anos, desde que, obviamente, você cumpra com o que foi previamente estabelecido, faça o teu trabalho, né, de acordo com o que foi combinado. Então, você vai efetivamente galgando steps e vai ascendendo, inclusive, socialmente. Isso é realmente, acho que é um ponto que a gente fala pouco na profissão. Estamos falando aqui, obviamente, da auditoria externa, né? A gente fala auditor, tem auditor interno e externo, os objetivos são distintos, tendo que o objetivo principal do programa é debater a auditoria externa. Não que não possamos, né, eventualmente, fazer um programa dedicado à auditoria interna, acho que seria interessante também. Mas olhando sob a perspectiva da auditoria externa, essa estrutura, essa possibilidade de crescimento rápido, inclusive, ela de fato acho que um dos pontos ainda que tornam a profissão ainda bastante atrativa. Mas assim, sob a ótica de bagagem acadêmica, eu diria que estar numa boa faculdade é importante, fundamental. Inglês é bastante importante num momento inicial. Mas o que mais importa é o perfil. Porque quando a gente contrata um estudante ou um recém-formado, nós temos certeza absoluta de uma coisa: nós vamos precisar treinar essa pessoa para que ela possa executar o trabalho com a qualidade que a gente espera, nós e o mercado. Né? E nós temos certeza que a bagagem que esse profissional traz da faculdade
precisa de um complemento. Ele não é suficiente, independente da faculdade. Né? Você tem todas as questões que você comentou de o que é importante hoje vis-à-vis a grade curricular, né? E aspectos práticos do trabalho mesmo. Né? Como é que a gente lida com as situações e como é que a gente documenta as evidências coleta e documenta as evidências que a gente obtém ao longo do trabalho. E o trainee é uma peça importantíssima também dentro do contexto de uma equipe de auditoria. Né? E apesar dele estar num nível onde o trabalho, ele, sob a perspectiva técnica de experiência, exige menos, nós contamos com que todos façam o seu trabalho para que o trabalho, ao final, seja entregue, né? Então, todas as peças são importantes. Em que pese que ele vai ter supervisão, ele vai ter suporte, fora o treinamento inicial, e o trabalho dele vai ser revisado. Né? E isso também agrega para o crescimento profissional à medida que você faz um trabalho. Né? E aquele trabalho passa por uma revisão de alguém mais experiente, você recebe o feedback automático do que você está fazendo, corrige, e pode, obviamente, melhorar e assim você ir evoluindo. Acho que esse é o processo natural. Mas, na prática, fazer uma pós ou buscar uma formação adicional não vai, de fato, te trazer grandes diferenciais para o ingresso na carreira. É muito difícil você contratar um auditor para o meio dessa pirâmide que não tenha tido experiência prática com auditoria. Muito difícil, é muito raro. Eu nunca vi, por exemplo. Ou seja, a formação acadêmica por si só não vai cobrir o gap. Então, quero me tornar um auditor. E agora, bom, primeira coisa, você tem que estar numa área, Brasil ainda é assim, correlata, né? Contábeis principalmente, mas administração e economia, direito ajuda também. Em que pese que a gente tem auditores de tecnologia hoje nos times de auditoria, né? Mas trabalhar com um grande volume de dados, né? Enfim. Fazem parte do time de auditoria hoje, é uma realidade, mas é uma população menor, né? Contadores ainda são uma população. Em outros países, inclusive essa formação, ela não é necessariamente vista como algo que, não, eu preciso ter alguém numa área correlata para ser contratado para auditoria. Temos exemplos vários em outros países de sócios que não começaram filósofos, eram biólogos, eram químicos, físicos, matemáticos. Depois precisam buscar a certificação, que é fundamental. Né? Sei que você vai comentar um pouco à frente, né? No nosso caso, o CRC. Mas, então, estar numa área correlata, obviamente, entender a função para ter certeza que é aquilo que a pessoa quer, mas nessa conversa inicial, na entrevista, no processo seletivo, a gente quer saber se a pessoa tem perfil para auditor. Você comentou características suas relacionadas à execução do trabalho, a forma como você enxerga a função de auditor vis-à-vis outras funções, e que é o que a gente tenta capturar no processo seletivo. Então, habilidades de comunicação, né? Vontade de aprender e crescer, esse perfil de trabalhar em equipe, ceticismo, de gostar de números, claro, né? Mas principalmente essa disposição para aprender, para se desenvolver e para seguir na carreira. Então, o perfil aqui, ele é fundamental, muito mais, na minha opinião, do que a própria formação acadêmica em si. De novo, desde que a pessoa esteja numa área correlata, principalmente contábeis. E o inglês, de novo, ajuda muito. Não que a pessoa precise entrar sabendo falar inglês. Normalmente, as grandes firmas de consultoria e auditoria, inclusive, elas suportam o aprendizado em inglês, elas pagam para que as pessoas... primeiro sempre contábeis, depois o inglês, né? É fundamental ao longo da carreira, né? Mas já mostra que aquela pessoa é uma pessoa que busca se diferenciar e busca aprender outras coisas, né? Então a língua sempre ajuda. Com certeza. Então, jovem estudante, futuro profissional de contabilidade, você tem uma excelente oportunidade para iniciar na carreira de auditoria, uma carreira magnífica. Você pode atingir
o nível de sócio, enfim, basta você se dedicar. Dedique-se, estude, busque ter um perfil um pouco mais comunicativo, seja proativo e foque justamente no crescimento da sua carreira. Então, o jovem profissional queira vir conhecer um pouco da auditoria contábil independente. Eu achei bacana, Edson, o que você comentou sobre as avaliações. Eu tenho backup das minhas avaliações até hoje. Uhum. Então, tempos atrás eu estava lendo e refletindo comigo, final do ano passado, eu estava lendo, falei, cara, como que eu era tão imaturo? E faz parte do processo você crescer, né? Eu não tinha na época, talvez, a destreza para enxergar aquela avaliação como crítica construtiva. Hoje, eu tenho o pessoal que trabalhou comigo como referência. Me espelhei muito, me treinaram para ser um bom profissional, e hoje eu relendo minhas avaliações e realmente é totalmente diferente. Putz, como que eu era tão cabeça fechada por uma coisa tão óbvia? Mas faz parte do processo de maturidade, coisa de 10 anos atrás, não tem como nem se comparar. Então eu sou eternamente grato aos profissionais que me treinaram. Trabalhei muito com... Hoje ele é um sócio da EY, o Guilherme Radominski, enfim, tenho o maior carinho por ele também. Outros profissionais que me inspiraram, Cláudio Camargo, Ana Item, enfim, o Luiz Souza, que hoje é sócio da Tática, enfim. E realmente o pessoal puxa você, faz parte da carreira, você ter avaliação, não sei qual a periodicidade que era na KPMG, mas na UI era a cada 40 horas você tinha uma avaliação do projeto, além da tua avaliação anual também. Então, realmente isso puxa o profissional para realmente enxergar onde estão os gaps. Precisa melhorar nisso, naquilo, enfim. Então eu era muito bom em umas coisas, mas péssimo em outras. Então ao longo do tempo isso foi equilibrando. Realmente eu consegui atingir certo equilíbrio, mas já estava fora da UI. Fui trabalhar com os alemães, na auditoria fora também. Vi outros meios de auditar, meios de se comportar com pessoas, meios de buscar comportamento. E com os alemães eu aprendi também que eles são muito conservadores, né? Então, o auditor ele já é conservador, o alemão é 2 vezes mais. Então, é natural. E realmente o ceticismo profissional, ele está enraizado na profissão. E isso que talvez me faltava no passado, um certo gap. Não exercia tanto o ceticismo profissional. Tendia muito a confiar mais nas coisas que eu ouvia, que eu observava, mas eu não tinha esse tino do ceticismo 100% enraizado comigo. Hoje eu diria que é mais natural, mas eu diria que faz parte do processo evolutivo. Talvez eu fui adquirir isso quando virei gerente, mas até quando eu era sênior, não. Então, eu executava todos os procedimentos, mas realmente o ceticismo às vezes ficava um pouco de lado. Não executava tanto isso. Aí, obviamente, tomava puxão de orelha, né? Pô, cara, tem que ver isso aqui, aquilo ali e tal. Enfim, você vai mudando. Eu treinei uma pedra bruta que precisa ser moldada, assim como estudante, né? Tem uma lacuna gigantesca, né? Um Everest de distanciamento de gaps que faltam, e ele precisa ser moldado, inserido naquele contexto. Obviamente, ter um treinamento para crescer e desenvolver na carreira para conseguir executar o trabalho como esperamos, como o mercado espera, para ter uma razoável qualidade de que está ok. Obviamente que vai passar por revisão. Mas, enfim, eu achei muito bacana essa questão das avaliações, porque eu tenho de memória isso para mim, que realmente me marcou. E assim, foi a virada de chave. Quando eu saí da UI, eu quis ficar um tempo fora também, fui trabalhar com controladoria, fiquei 1 ano mais ou menos. Aí voltei naquele mesmo gap que eu tinha quando eu iniciei no escritório contábil. Rotina, não sei o que, fechamento. E falei, é chato. Preciso voltar para a auditoria. Aí fui trabalhar com os alemães, então trabalhei mais 2 anos com auditoria. E realmente pude ver outra perspectiva, outro jeito de tratar. Daí acho que foi a grande virada para mim. Então antes eu tinha um perfil um pouco mais introspectivo, digamos assim, né? Inclusive essa palavra introspectiva constava em várias avaliações minhas, né? Enfim, eu era muito bom para executar, para entregar, mas eu não tinha comunicação com o cliente, era muito fraco. Então eu fui passar a ter quando virei supervisor ali, enfim, né? Quando eu estava para sair da Ernest, da UI.
Aí trabalhava às vezes diretamente com sócios, e às vezes nem tinha gerente entre eu e o sócio, enfim. Ou era diretamente com o gerente, enfim. Mas eu consegui desenvolver nessa época. Nessa época que foi virada de chave para mim, porque até eu virar semi-senior, realmente eu estava lá fazendo o trabalho normal, enfim. E você tinha comentado de inglês e Excel. Eu lembro que quando eu iniciei na carreira de contabilidade, né, no escritório contábil, o Damião perguntou para mim, você sabe datilografia? Então, enfim, uma coisa que pertinente à época, né? Eu falei, digito super bem, não tenho curso e tal, mas era uma coisa que era requerido na época. Então, você digitar super bem, né? Enfim. E quando eu entrei na auditoria, era o inglês e o Excel. Hoje em dia, isso daí já é obrigatório, você já tem que saber, enfim. Então, quando eu iniciei na auditoria, um gap grande meu era Excel. Eu não sabia mexer em Excel, porque eu mexia muito em RP contábil, mas em Excel não. O inglês não era um problema, mas o Excel me travava. Então, eu demorava para conseguir entregar, enfim, para fazer algumas coisas. Então, esse foi um gap meu. Então, eu fui desenvolver o Excel mesmo aqui em Curitiba. E para você, Edson, o que você acha dos profissionais de hoje? Quais são os grandes gaps que estão enfrentando? Por exemplo, de 10 trainees que entram. Eu tenho um pouco de cuidado para falar de questões geracionais. Eu acho que sempre, como a gente está falando de um perfil específico aqui, você vai ter sempre pessoas que têm o perfil e pessoas que não têm o perfil dentro daquela população, né, que efetivamente tem interesse em seguir na profissão. Eu acho que a gente tem profissionais excepcionais, começando a carreira agora, assim como a gente teve nos últimos anos, pelo menos que eu acompanhei. Né? O que está acontecendo talvez é uma redução no interesse pela profissão. Né? Acho que o sex appeal talvez tenha diminuído um pouco, e isso tenha feito com que a gente tenha tido menos opções quando a gente olha o contexto geral num processo seletivo. Na minha época, me lembro, eu entrei, se não me engano, eram 9 por vaga na última fase. Mais ou menos por aí, 10 por 1, né? Essa realidade hoje mudou. Né? Porém, se quem está procurando a profissão são já pessoas talvez com conhecimento prévio, com esse dever de casa já feito, né? E com o perfil que a gente busca, eu preciso ter toda essa população para selecionar boas pessoas. Então, mas sim, a questão do interesse, e eu tenho um pouco de dificuldade de entender justamente, e eu acho que a gente, provavelmente por causa da questão do conservadorismo que você citou aí com os alemães, né? Nós vendemos mal a profissão, né? A profissão que te proporciona hoje. A palavra da moda, que é experiências, né? Onde é que você vai ter a possibilidade de trabalhar em locais diferentes, grandes empresas, com equipes diferentes. Então, uma hora você está com sócio, com gerente, com uma equipe específica. Na semana seguinte, você está com pessoas totalmente diferentes, que trabalham na mesma empresa que você, mas são outras equipes, com viagens, ou trabalhando na cidade onde você mora. Essa questão existe uma rotina, mas é uma rotina diferente, ela é mais dinâmica. Totalmente dinâmica. E com o volume de treinamentos que a gente proporciona em todos os anos da carreira, né? Temos o programa de educação continuada, né? No CRC, inclusive, todo mundo precisa cumprir uma carga mínima, e as grandes firmas de auditoria, todas elas proporcionam esse treinamento de qualidade. E esse feedback constante. Então, eu tenho um projeto, eventualmente, de 40, 80, 100 horas, estou recebendo feedback imediatamente, porque o meu trabalho está sendo revisado. Depois eu recebo um feedback formal daquele projeto específico, depois de uma determinada quantidade de horas. Depois ainda tenho o feedback final, que formaliza e consolida tudo. Consolida todas essas informações. Então, com isso, né, você, obviamente, vai aprendendo, vai crescendo, vai tendo a possibilidade de diminuir os gaps nas áreas de desenvolvimento que você tem. Todo mundo tem coisa para melhorar sempre. Eu sou avaliado também, recebo feedback, faço treinamentos,
para onde eu preciso. Inclusive, a gente tem treinamento de feedback, tá? Para poder ajudar as pessoas a se desenvolverem, dar feedbacks mais precisos, que efetivamente contribuam com a melhora em relação à forma como aquela pessoa atua ou no que ela precisa desenvolver. Então, são poucos lugares, e eu conheço muitos, né, em termos de área financeira, né, de empresas, todo, né, de carreiras, de profissões, que proporcionam esse conjunto. Eu acho que é bastante atrativo, principalmente para quem está ingressando no mercado de trabalho. De novo, porém, é um ambiente desafiador, né? Bastante cobrança. Desafiador. Nós trabalhamos com uma combinação que ela é um pouco complexa de você se ajustar a ela no início de carreira, né? Performance, qualidade e prazo. Então, a gente entra num projeto de auditoria para cumprir com todas as normas de auditoria, olhando a complexidade das normas contábeis hoje, num ambiente onde efetivamente você tem prazo, né, para terminar o trabalho. Isso obviamente gera um estresse, e obviamente é totalmente administrável, mas gera numa determinada época do ano. Então, é um trabalho que tem uma sazonalidade bastante típica, né? No período de entrega dos balanços. Então, as companhias, a grande maioria delas, não todas, encerra o seu exercício social junto com o fiscal, 31 de dezembro, e a partir daí começa a temporada de balanços, né? E é ali que está o pico do trabalho de auditoria. E é justamente no verão, no Brasil. Brasilzão. Trabalhei nos Estados Unidos, lá era inverno. Então, fresquinho. Era mais fácil de administrar. Por exemplo, não está na praia, não está viajando com a família. E ao contrário, está trabalhando muito, né, numa época onde bastante gente está de férias. Tá? Então, quando a gente fala de perfil, tem muito a ver com isso. Né? E a gente, obviamente, faz questão de que a pessoa entenda, né, que está buscando essa carreira, e entenda que existe esse contexto. Né? Mas é óbvio, ela vai poder tirar férias todos os anos. Eu não deixo de tirar férias, nunca deixei. Todos os anos sempre tirei. Não deixo acumular minhas férias, eu tiro todos os anos. Obviamente é importante, né? Sim, oxigenar para dar um refresh. É fundamental, mas existe sim um acúmulo de trabalho numa determinada época do ano, e ali efetivamente nós precisamos fazer com que as coisas aconteçam, né, dentro da qualidade necessária, seguindo as regras de auditoria. Então, esse perfil, voltando à tua pergunta, ele está de fato cada vez mais escasso. Quem está a fim de encarar é uma carreira de longo prazo, em que pese que eu acho que depois de alguns anos na auditoria você consegue dar grandes saltos, mesmo que você decida mudar para o mundo corporativo propriamente dito. Passar para o outro lado da mesa. Tá? Então, de qualquer forma, eu entendo que é sim, continua sendo atrativo mesmo para aqueles que descobrem depois que talvez não seja a carreira que eles querem seguir. Mas é desafiador. A exigência é grande, nós queremos, obviamente, os melhores. Exige que eles se dediquem, dão o melhor. Em contrapartida, eles têm treinamento, têm feedback, têm acompanhamento próximo. Então, mas eu acho que é um bom equilíbrio. Então, de novo, fugindo um pouco da questão geracional, tem sim bastante gente boa hoje a fim de seguir na carreira, porém menos que antes. Com certeza. Isso é a minha percepção também. Então, jovem, profissional, estudante de contabilidade que queira iniciar na carreira de auditoria, busque meios, mecanismos para vocês participarem do processo de programas
de trainee, de assistente, enfim. Busque a carreira que vocês terão total suporte para crescer e desenvolver na carreira. Então, é uma carreira vislumbrante que não conheço nenhuma outra carreira que proporciona isso. Por exemplo, você de chegar a sócio, quanto tempo que está girando mais ou menos na KPMG? Eu falei, essa pirâmide, ela não é uma pirâmide necessariamente, ela é um lugar para todo mundo, né? Eu cheguei, acho que com 13, mas sim, na média, talvez 15 anos. Seja um bom número. Então, é uma excelente oportunidade para todos crescerem, enfim, faz parte do ciclo da carreira. Então, é crucial estimarmos que e puxarmos a responsabilidade para nós também, como profissionais da contabilidade, como perito, como contador, como auditor, de aproximar frente às faculdades. Então, talvez a gente fazer um trabalho, nós aqui da comissão, fazermos um trabalho junto às faculdades, realmente ir na faculdade para dar um dia de uma palestra rápida para realmente tentar estreitar essa lacuna que tem entre os profissionais de contabilidade e o que está acontecendo no mercado hoje. Então, acho que uma boa ideia. Cabe para nós fazermos isso sim. Então, vamos pensar com calma, acho que tem essa possibilidade sim. E outra coisa, Edson, você comentou nos gaps, no passado, um gap meu, você falou de prazo. Eu sofria com pendência, Sair de cliente com pendência, para mim já me atacava a gastrite, já ficava pé da vida, cara. E o cara demora para entregar, você depende do outro para passar a informação, então isso eu não conseguia lidar muito bem. Então eu era muito bom em umas coisas e péssimo em outras. Então prazo era uma delas. Tanto é que hoje, por exemplo, nas propostas que eu fecho, eu já coloco lá. O trabalho se inicia com entrega de 70% da documentação. Eu já coloco assim, um disclaimer, isso no contrato. Que é como se fosse um processo de M&A que tem prazo para concluir. Senão, não entrega. Eu fico dependendo da informação, de gerar, de terceiro, de sistema, enfim. Então, eu não vou assumir essa responsabilidade. Então, na época, eu não sabia lidar com isso. Agora, hoje, eu aprendi isso com os alemães. Sabe? Mas, trabalho inicia... É curioso você falar isso porque, bom, é uma via de duas mãos, né? Sim. O trabalho de auditoria depende obviamente, da informação de terceiros, né? Mas... o principal motivo pelo qual nós perdemos pessoas boas, que inclusive têm perfil, é porque elas não conseguem fazer esse ajuste, sim, né? Não conseguem lidar com isso, com a vontade de fazer o bom trabalho, né? Com o fato de que as coisas não saem sempre como a gente gostaria que elas saíssem, né? Exato. Então, eventualmente eu não terminei naquele dia alguma coisa, ou o cliente não me entregou alguma informação, não necessariamente aquilo é um problema sem solução, né? E você tem os níveis... Eu sofria com isso, Edson. Não, eu sofria, entendo, assim, entendo perfeitamente. Mesmo. Aquilo me incomodava muito. Chegou sexta-feira, eu tenho metade da lista de pendência aí, cara... Mas o segredo da longevidade na carreira, além de todas as características que a gente falou aqui, né, depois que você se vê na carreira e entende que faz sentido aquilo, a longevidade, o segredo é o equilíbrio. É você saber lidar com isso e isso não te fazer mal. Né? Me fazia muito mal. Mas isso leva um pouco de tempo, sim, cancha mesmo, tá? Para você fazer essa adaptação. E assim, uma coisa que eu acho que nessa profissão a gente tem que talvez outras não tenham, tem um monte de gente para te ajudar, para cima e para baixo. Né? Então, você olha para o lado, vai ter alguém mais experiente, ou até menos, mas que passou por uma situação similar, para trocar contigo. E essa parceria no ambiente de uma firma de auditoria, ele é muito presente. Todo mundo precisa. Todo dia eu pergunto alguma coisa para um par meu, eu discuto alguma situação, pergunto se já passou por aquilo ou não, vejo como é que efetivamente aquilo foi resolvido. Todos os dias. Não tem um dia onde eu não passe a mão no telefone, eu não vá até a mesa de um outro sócio, colega meu, para discutir alguma experiência, porque eu estou passando por alguma situação que talvez ele já tenha passado. Às vezes o que não é óbvio para a gente, para outra pessoa é simples e óbvio. Então é muito boa essa troca de informações entre os colegas, entre os pares. Eu acho que é crucial. Então
Isso tem que estar muito presente nos jovens de hoje, né? Você entrou com um trainee, você tem você e seu amigo. Vocês estão ali para se ajudar, não está concorrendo, entre aspas, concorrendo entre si, mas em prol de um objetivo comum, que é terminar o trabalho com qualidade, no melhor tempo possível e cumprir o objetivo do trabalho. Então... e o trainee que está ali, ele sabe que o sócio passou pelas mesmas coisas. Todo mundo começou como trainee. Sim. E passou pelos mesmos... Então, todo mundo... A gente sabe das dores, né? E eu acho que isso contribui muito com esse ambiente. A gente costuma brincar, né? Quando você está numa corporação que tem uma estrutura um pouco diferente e tem alguma coisa que você não gosta ou uma pessoa com a qual você não se dá tão bem, você, de certa forma, está amarrado com aquilo, né? Na auditoria, você muda de equipe toda hora. Semana. Então, o problema dessa semana não vai, provavelmente, ser o mesmo problema da semana que vem. Pode até ser pior, mas ele é diferente. E tem esse ciclo. Então, quando a gente fala de prazo, praticamente, olha na área financeira, tudo tem prazo, né? A questão é que, sim, a gente, obviamente, sempre quer mais tempo para fazer as coisas, né? Nem sempre aquele tempo está disponível. Então, a gente precisa adaptar as demandas. Gerir, né? E nem sempre isso é fácil. Mas aí, de novo, para isso serve o gerente, serve o sócio, serve o diretor, serve o supervisor para ajudar essa equação a fechar. Então, isso é exatamente o que o Lemos comentou, de levar para os colegas. Então, eu comentei de ser um pouco introspectivo, que essa palavra constava em várias avaliações minhas. E realmente eu não endereçava, eu não buscava ajuda, eu tentava resolver tudo sozinho. E isso me consumia bastante. Tanto é que, por exemplo, o trabalho de 40 horas, eu limitava as 40 horas e trabalhava 80, exemplo. Final de semana, à noite, cara, não vou levar isso aqui para ninguém, vou resolver eu sozinho. Péssima ideia, porque quem se prejudicava mais era eu mesmo. Claro. Então eu não enxergava isso na época, eu quero fazer, vou embora. Então eu não tinha essa noção ainda 100% de confiar muito nas pessoas, talvez seja um perfil um pouco meu de não querer buscar ajuda. Então isso foi mudando ao longo do tempo, né? E um outro gap era justamente a clareza na comunicação. Minha redação era 10, top, né? Enfim. Mas eu não me comunicava adequadamente. Eu era muito fechado, muito quieto, não era tão expansivo quanto sou hoje, não conversava tão bem. E quando eu saí e fui trabalhar com os alemães, foi o contrário. Fiquei até surpreso, porque eu me desenvolvi nesse gap, porque ou eu falava alemão ou inglês, então eu tinha que estar próximo do pessoal e acabei desenvolvendo outras habilidades, perfil um pouco mais pessoal, soft skills, enfim. Tanto é que tive vários elogios nesse aspecto. Então, isso fiquei muito feliz nesse período com essa transição. Então, ao longo do tempo, na carreira de auditoria, você vai pegando o que tem de bom e se adaptando. Obviamente que nem sempre você vai conseguir absorver tudo. E um gap meu que era de prazo, eu fui aprender a sanar justamente com os alemães, porque em todas as propostas tinha lá. O trabalho se inicia com 60%, 70% da documentação entregue. Ponto final. Entregou, vai começar. Não entregou, nem nos chame. Então é preto no branco, não tem conversa, está acordado, está no contrato e vida que segue. Então hoje eu aplico isso para mim. Meu dia a dia, assim, se você quer que eu te entregue amanhã, eu preciso que tenha 100% hoje. Senão eu te entrego. Nem comece prazo. Então, para mim funciona muito bem hoje isso, desde 2018, que eu deixei de trabalhar com os alemães. São adaptações que você vai fazendo, mas de novo, né? Eu acho que ser introspectivo não é necessariamente um problema, né? Eu diria que, que bom que você desenvolveu essa questão, né? Se era uma coisa importante para você. Bastante. Nem tudo a gente consegue remediar, né? Mas tem espaço para perfis diferentes, né? Numa profissão de auditor. E algumas características vão começar a fazer diferença ao longo do tempo. Sim. Né? Maturidade, experiência. Então, essa questão da comunicação lá começa a ser muito mais relevante depois de alguns anos de carreira, justamente por conta das interações que você é obrigado a fazer num nível diferente que você fazia antes. Exato. Mas tem pessoas, né, essa característica de introspecção, ela não necessariamente impede uma pessoa de iniciar uma carreira de auditoria. Até porque ela pode desenvolver depois
a um nível mínimo, onde isso não atrapalha a execução do trabalho. Mas é importante, a comunicação é importante em quase todas as profissões, né? Na carreira de auditor não é diferente, em que pese que eu acho que vai ganhando relevância, né, ao longo do tempo. Então temos, por exemplo, áreas de suporte técnico. Né? Essas pessoas, elas não precisam se comunicar bem, não. Claro que elas precisam se comunicar bem, até porque normalmente elas ensinam as outras, né? Mas é uma área onde efetivamente a pessoa ter outras características, né? Concentração, estudar, gostar de ler, interpretar a norma para elaborar material ou dar efetivamente... Aquilo é mais importante. Tá? Então, tem espaço para vários perfis dentro desse contexto que a gente está debatendo aqui do cerne do profissional de auditoria. Mas você tem uma coisa que é um pouco mais abrangente, né? Não é a caixinha, né? Fechado, a gente consegue, obviamente, pensar perfis diferentes que vão executar trabalhos de forma brilhante, talvez não exatamente da mesma forma, mas a gente está sempre buscando essa complementaridade, inclusive, né? Com certeza, Edson, faz total sentido, e as equipes e as pessoas são multidisciplinares, né? Então, eu lembro que, por exemplo, hoje, 2024, tem colega que era trainee meu na época, né, que está virando gerente sênior, indo para diretor, e a pessoa realmente não tinha nenhuma habilidade com comunicação também. Então, isso me tranquiliza. Que eu falo, putz, não era eu o problema, eu não conseguia ajustar isso na época. A pessoa lidou super bem. Então, a pessoa é um pouco mais fechada, mas extremamente técnica, executa o trabalho que tem que ser feito e vida que segue. Então, realmente lidar com essa pressão de lidar com as coisas, né? De girar 2 pratos ao mesmo tempo. Então, isso é bem presente, acho que na carreira de auditoria, né? Lidar com os problemas que vão surgir, obviamente, natural, mas a gente tem que ser o mais profissional possível para diligenciar da melhor maneira, né? Então, a gente tem um trabalho a ser feito, se tem pendência ou não, tem que ser discutido, levado para cima, para superior, enfim, e não guardar para si o problema, né? Então, esse acho que foi o grande erro meu na época. Eu guardava muito para mim as coisas e queria resolver sozinho. Abraçava tudo. Queria fazer bem feito, mas o melhor é levantar a mão. Mas a gente sempre consegue ajudar de alguma forma, né? Mas acho que, usando a palavra da moda, resiliência. Né? Então, assim, entender que, sim, problemas em qualquer lugar, eles vão existir. Né? Agora, se existe uma comunhão ali, principalmente de uma vez que você escolheu aquela profissão, comunhão de valores, eu estou num lugar onde efetivamente eu consigo executar o que eu estou dizendo que eu faço, né? Infelizmente não é uma realidade em todos os lugares, né? Mas isso é uma coisa que aí sim, aí eu acho que é irreconciliável, né? Quando você tem determinados valores e você está num lugar onde a pregação é totalmente diferente da prática, né? Aí não tem muito jeito. Mas em existindo isso, em existindo uma vontade de seguir na carreira, aí é ter resiliência, paciência. Né? A gente, isso sim, talvez tenha um pouco uma questão geracional, essa ansiedade, né? Puta, mas tudo isso, né? 15 anos, 15 anos, cara. Bom, transfere esses 15 anos para qualquer outra carreira, né? E ver efetivamente o número de steps que você imagina galgar, talvez não seja tanto assim. Sim, eu dei um exemplo pro Thiago, que a gente estava no outro podcast aqui com a carreira de auditoria, o início da carreira. Bom, vamos pensar, se eu estou no escritório contábil hoje, se eu sou funcionário, se eu ficar 15 anos no escritório, eu vou chegar aqui em posição. Exceto se o dono quiser vender a carteira para mim, eu vou ser o dono e vou passar assinado. O resto, vou estar lá processando informação, né? Nem sei qual o nome seria, mas não vai ser o contador. O contador é só quem assina no final. Então, você ficou 15 anos ali como analista contábil sênior. Aí provavelmente assim, você não vai ter juntado renda suficiente para comprar essa carteira, né? Inclusive. Né? Provavelmente. Sem contar a disparidade salarial que é
já é sentido já no meio da carreira, né? É uma discrepância muito grande. Você consegue ter maiores benefícios e a própria auditoria te proporciona isso, né? Por conta de treinamentos que você vai desenvolver, incentivo educacional, pós-graduação, inglês, etc. Enfim, então você acaba tendo muita oportunidade e suporte para você deslanchar na carreira. Então, sim, eu acho que isso faz total sentido enfatizar para os profissionais ou estudantes que visam o curso de Ciências Contábeis. Concordo. E aí, Edson, quero me tornar um auditor. E agora? Passei pelo caminho da graduação, concluí, fiz o meu TCC, legal. Fiz a prova do CRC também, virei contador oficial, né, que antes eu era só bacharel em Ciências Contábeis. E o que você diria em relação à prova em si de contabilidade? Para obter o registro como contador, ela veio se mudando ao longo dos anos, eu dei uma olhada nas provas anteriores, mas eu vejo que está muito enraizado também nos princípios contábeis, que muita gente realmente se perde nisso. Não tem aquele conhecimento básico de princípio ainda, e acaba sendo um gap nos dias de hoje também. O pessoal acaba entendendo o débito e crédito, né, talvez por uma questão um pouco mais automatizada, que eu acho péssimo, porque quando eu entrei na auditoria eu já sabia débito e crédito, pelo menos o básico ali para sobreviver, e princípios contábeis não era tão enraizado, mas hoje eu vejo que tem um gap muito grande em princípios contábeis e normativos contábeis dos profissionais que chegam, né? Apesar deles passarem pela prova de qualificação em contabilidade, eu vejo que ainda há um gap grande de não entenderem esse ponto. Você enxerga isso da mesma maneira? Faz tempo que eu não vejo uma prova do CRC, né? Mas eu fiz faz muitos anos. Mas assim, olhando o meu caso prático, quando eu me propus a participar de um processo seletivo, eu não sabia débito e crédito, não. Eu fazia administração. Em administração você tem pinceladas de contabilidade, né? Análise de balanço, as coisas que você sequer entende muito bem a relação entre econômica e financeira entre as peças, né, da demonstração financeira. Então, eu tinha muita dificuldade. Porém, alguém enxergou em mim esse perfil, a vontade de aprender, etc. E, inclusive, isso ainda hoje é verdade. Quando a gente ingressa na carreira, a gente tem um mês e meio de treinamento. É muita coisa. Você efetivamente recebe para estudar durante um mês e meio. Hoje, as Big Four estão meio padrão, né? 200 horas ali. Com formas diferentes, mas é isso aí. Para a gente ter a segurança de mandar alguém para um cliente, para fazer parte de uma equipe, isso independe da formação. Se é contador formado ou se é alguém no 4º ano de administração de empresas, o volume de treinamento é o mesmo. Né? A gente parte do pressuposto que precisa ter uma base mínima. E, obviamente, não é só contabilidade, é auditoria também e outras coisas. Né? Tem outros skills que a gente tenta desenvolver nesse período. E depois, obviamente, uma supervisão forte em campo. Né? Então, isso fez com que eu aprendesse o que eu precisava aprender. Estava longe de ter aprendido tudo. O que eu precisava aprender para que eu começasse a fazer parte de uma equipe de auditoria de uma forma de fato que eu, inclusive, não esperava. Né? É realmente uma informação, é muita informação de qualidade, é um treinamento ostensivo. Então, com isso a gente tenta preencher esses gaps. Me formei em administração, fiz contábeis, fiz a prova do CRC, não tive nenhum problema para passar. Né? Então, eu já tinha essa bagagem técnica. Na prática, aprendida aí pelos treinamentos e pela atuação prática, e depois com a faculdade que complementou. Né? Então, eu acho, de fato, em relação a isso, o que eu achava há 15 anos atrás, a gente já comentou aqui, tem um gap entre teoria e prática, entre o que a faculdade ensina e o dia a dia de um trabalho
pode ser técnico contábil, pode ser numa grande corporação, pode ser efetivamente olhando sob a perspectiva de auditoria, que dificilmente a gente consegue fechar. Ele vai existir. Mas ele existe. Tá? Então, o que a gente tenta fazer nesses casos é isso. É o treinamento em todos os níveis da carreira. Mas o teórico, mas principalmente treinamento em campo. Essa troca de experiências, essa revisão do que a pessoa está fazendo, esse feedback constante. E aí a gente vai ajudando o profissional a desenvolver, né? Puxar, tentar sanar todas as lacunas possíveis. Exato, a preencher esses gaps, né? Então, mas é por aí, tá? Então, acho que a gente tem as provas de qualificação, elas estão, sim, bastante exigentes, né? Eu acho que tá certo. A gente precisa subir a régua mesmo. A régua de fato. Né? Porém, precisa combinar o jogo com as faculdades também para cumprir aquilo que é necessário para que as pessoas e cobrar, né, obviamente, para que as pessoas saiam de lá e possam exercer as suas profissões, né? Eu terminei a faculdade, não posso exercer a profissão porque eu não passei na prova. Bom, precisa passar na prova. Agora, o que falta? É um filtro. O que falta para eu efetivamente obter o registro, né, que eu não estou tendo na minha graduação. Então, eu acho que isso é bastante sintomático. Perfeita colocação, Edson. É bem pertinente e é o que a gente passa hoje também, né? Enfim, então o profissional ele sai da graduação, ele precisa buscar um complemento ali, um curso preparatório para muitas vezes ele conseguir passar na prova, porque não sai 100% preparado. Então ele naturalmente vai suprir essa lacuna. Então o profissional virou contador, tirou o registro, beleza, quero virar auditor, e agora? Bom, tem a prova do CNAE para fazer, inclusive que ela está aberta agora. Tem aí algumas opções, fazer a qualificação técnica geral, CVM, ou Banco Central, SUSEP, enfim. O que mais se enquadra para cada um. Exato. Então, a prova de qualificação técnica geral ela é um pouco mais abrangente, traz lá normas de auditoria geral, questões de ética, ceticismo profissional, qualidade, enfim. Além das próprias NBC-TAs, né, propriamente dita. Então, é uma prova um pouco mais, entre aspas, puxada que a do CRC. Certamente. Sem contar a questão da dissertação, né? Que você tem que redigir lá. Eventualmente, na minha época, caiu um parecer para fazer um parecer, enfim. Na de perito foi bem similar também, fazer uma peça pericial. Então, minha redação sempre foi boa, então minha construção de temas acaba sendo fácil. Mas é um gap muito grande hoje, que eu até destaquei aqui, dissertação, que o pessoal que eu pego hoje, realmente a redação está muito fraca. Está muito fraca. Então, isso acho que pode ser um gap geracional, pode ser uma lacuna de interesse da pessoa, né? Então, alguns valores vão se perdendo ao longo do caminho e novos valores vão entrando, né? Enfim, então, esse é o desafio geracional. Lembrando que nenhuma qualificação nesse sentido, ela é requerida para você ingressar na carreira do auditor, né? Ela vai ser requerida todas as qualificações, obviamente CRC, depois o CNAE, ao longo do tempo. Então, você não precisa obter a qualificação para ingressar na profissão. Justamente. Mas ela vai, de novo, sim, é importante saber que isso vai ser exigido em algum momento. Eu, quando entrei no meu 3º ano de administração, eu sabia, isso obviamente, inclusive, foi dito, né, no processo seletivo, que eu ia precisar fazer contabilidade. Sim, obrigatório. Né? Obrigatório. E efetivamente isso continua valendo. Mas ter os registros, não. Ele vai ser exigido ao longo do tempo. Né? À medida que você começa a ter atribuições efetivamente já de gestão, de liderança, você começa a tomar decisões técnicas, né? Perfeitamente, Edson. Então, para o profissional que queira ingressar no mercado de auditoria, obviamente tem que passar pelas provas de qualificação técnica. Aí tem que escolher o seu caminho, o que lhe cabe melhor. Qualificação técnica geral, a prova da CVM, Banco Central do Brasil ou a SUSEP. Então, é bem pertinente você escolher o seu caminho para traçar na carreira de auditoria. E também tem cursos preparatórios para cada órgão, né? Então, tem gente que precisa, de fato, de um complemento, mesmo estando na carreira, né? Não tem ali o
conhecimento 100% das normas, né, que é público, é de fácil acesso. Temos duas normas, dois tópicos principais, que é a NBCPA, que é a norma profissional de auditoria, que trata ali de questões básicas de qualidade, zelo profissional, ceticismo, e temos as normas técnicas de auditoria, NBCTAs, que ambas estão disponíveis lá no site do CFC. Inclusive, você pode baixar todas elas e estudar para elas para a prova do CNAE. Então, acaba sendo, entre aspas, tranquilo, depende da força de vontade de cada um. Então, aqui eu coloquei as principais NBCPAs, né, que as normas principais ali que regulam a profissão, né, o controle de qualidade, educação profissional continuada, revisão externa de qualidade e independência do auditor, né. Então, eu diria que, de fato, são as exclusivas que realmente pesam e que tem que estar enraizada na profissão do auditor, porque o quesito de qualidade, precisamos entregar um trabalho com qualidade sempre. Educação profissional continuada aqui não é somente para cumprirmos ali a exigência que o Conselho impõe sobre uma pontuação mínima. Aqui é para você crescer e você se buscar no mercado. Então, no meu primeiro ano, inclusive, quase perdi o registro do CNAE, porque eu tirei o CNAE em outubro, saiu em outubro e eu não cumpri a pontuação do ano ali. E eu não me liguei que no primeiro ano precisava. Então, enfim, é um gap que quase eu tive que fazer a prova de novo por conta disso. Então, não somente pensando em pontuação. Então, nos anos depois, eu bato ali 150 pontos fácil, porque eu faço muito curso à parte, por fora, enfim, não visando ali os 40 horas anuais, né, 40 pontos anuais. Então, cabe a cada um buscar o seu treinamento. Você já tem certa independência, já sabe se virar, vai buscar treinamento fora, FIPECAF, tem diversas outras instituições. O próprio CRC divulga muitos cursos e eventos que são pontuados e você pode participar gratuitamente, então não tem custo para o profissional da contabilidade, basta ali ter o registro ativo no CRC que você vai conseguir fazer todos os cursos cursos e eventos que o CRC propõe. Então, naturalmente, você já consegue suprir a necessidade. Indo bem além, tá? Sendo bem conservador, indo bem além do mínimo requisito. Revisão externa de qualidade, esse eu diria que é crucial também. Só passei por uma revisão externa de qualidade, Edson. Foi tranquilo, entre aspas, né? Tem algum ponto disso, alguma observação? Revisão de fora? Acho que é fundamental a revisão, né? Obviamente você tem os órgãos reguladores que querem garantir que os trabalhos estão sendo feitos com qualidade de acordo com as normas de auditoria. Mas normalmente são processos muito estressantes, né? São processos que vão no detalhe, né? Do início ao fim do trabalho em relação ao que o auditor executou. Então, é importante ressaltar que auditor é a figura mais auditada que existe, né? Às vezes as pessoas acham que não, né? Não, o auditor só joga a pedra. Não, às vezes a gente também é alvo das auditorias, das revisões, principalmente pelos órgãos reguladores, né? E aí você tem outra série de revisão de pares, revisão interna de qualidade, você tem uma série de controles com esse foco de revisão, de efetivamente averiguar qual é a qualidade do trabalho que foi executado, mas faz parte da profissão. O importante é entender que isso faz parte. Assim mesmo. Toda profissão vai ter as suas particularidades, né? Enfim. E temos também as normas técnicas, as NBCTAs. Claro que tem várias normas, mas a gente colocou aqui algumas principais. NBCTA 200, que trata ali dos objetivos gerais do auditor e a condução da auditoria em conformidade com as normas de auditoria. Eu diria que essa é a norma principal, né, a norma mãe, a primeira que tem que estar enraizada com os profissionais, que é ela que vai ditar o trabalho, o que precisa ser feito, os objetivos, como se conduz a auditoria. E temos ali outras NBCTAs, né? A 210, que trata dos termos de trabalho de auditoria. A 230, documentação de auditoria, que é muito importante. A 240, responsabilidade do auditor em relação à fraude, o contexto das demonstrações contábeis. O auditor ele não é responsável por identificar fraude, mas ele tem que se resguardar de procedimentos mínimos que visam ali garantir que está, entre aspas, ok, tá?
A NBC-TA 300, Planejamento de Auditoria de Demonstrações Contábeis, ou podemos chamar já de demonstrações financeiras, Edson, que eu dei um exemplo de que o termo demonstração contábil ele veio se mudando ao longo do tempo, né? Antigamente era muito forte demonstração contábil. Hoje eu vejo muito mais demonstrações financeiras, porque a gente tem dados contábeis, dados financeiros e dados não financeiros. Dei um exemplo no podcast anterior que a gente vai ter no contexto da auditoria informações de sustentabilidade, por exemplo, norma FRS S1 S2, que o auditor ele vai ser obrigado a se certificar. Ele não é especialista em sustentabilidade, meio ambiente, enfim, mas ele vai ter que certificar de como que foram tratadas aquelas informações para refletir nas demonstrações financeiras como um todo, lá em notas explicativas, enfim. E o contador ele está inserido nesse ambiente, então ele vai ter que se validar de como que essas informações não financeiras impactam na contabilidade, como que as informações que impactam estão efetivamente registradas contabilmente. Então, é uma grande oportunidade para a gente também. E a NBC-TA 315, ela trata da identificação de riscos e avaliação de distorção relevante por meio da entidade, entender o ambiente. Eu acho que é uma NBC-TA crucial, porque cada contexto de negócio tem um contexto diferente. Cada segmento de empresa tem um risco diferente. Então, isso que a auditoria acaba proporcionando, te dá uma visão de negócio como um todo, você acaba entendendo de várias indústrias, vários segmentos, entendendo os controles internos das companhias, entendendo os riscos da companhia e como isso se fecha no final da auditoria. A NBC-TA 330, que trata da resposta do auditor em relação aos riscos avaliados. Então, eu posso ter um risco inerente, risco de controle, risco de inflação cambial, enfim, vários riscos existentes, e o auditor tem que endereçar cada risco que for identificado. A minha norma em si trata exclusivamente dos procedimentos que devem ser executados em relação aos riscos identificados. Tá? NBC-TA 500, evidência de auditoria, que eu diria que é muito forte em revisão de qualidade também, né, Edson? Porque se eu não tiver as evidências de auditoria bem formalizadas e documentadas, como que eu vou garantir que eu vou passar, entre aspas, tranquilamente por uma revisão de qualidade? Se eu não tenho ali toda a documentação reunida, evidência, enfim. Então, para o auditor, essa questão da evidência é muito forte. Eu preciso ter ali todas as, podemos chamar de documentos probatórios, né, para justamente embasar o auditor, para garantir que a demonstração financeira, a demonstração contábil, balanço, etc., está livre de distorções materiais irrelevantes. Então, ele precisa obter as evidências suficientes e apropriadas para formar a sua opinião de auditoria. Então, o auditor ele precisa se basear pelos princípios contábeis, pelos princípios das normas profissionais de auditoria e pelas normas técnicas de auditoria para justamente fazer um bom trabalho. E a NBC-TA 700, que trata da formação da opinião do auditor e emissão do relatório, que justamente se eu não tiver todas as normas embasadas e documentadas, como que eu vou formar minha opinião? Se eu não tiver uma segurança razoável de que aquelas demonstrações contábeis estão livres de distorções materiais ou relevantes, ou se eu reunir todas as evidências suficientes e apropriadas de auditoria, então isso acaba sendo o pré-requisito do auditor. Então eu quero me tornar um auditor, não sou auditor ainda, o que eu preciso fazer? Bom, você pode acessar o site do CFC, acesse o site do CFC e consulte as normas, estude de maneira pontual sobre as NBC-PAs, NBC-TAs, enfim, que você vai conseguir fazer a prova e se destacar no mercado de trabalho, inclusive participando de processos seletivos de firmas de auditoria, que inclusive não é um pré-requisito, mas se você já tiver tanto o registro no Conselho de Contabilidade, CRC, bem como o CNAE, você já está um passo à frente de boa parte de gente que nem se preparou. Então, é muito pertinente você ter uma preparação prévia, né? Podemos chamar de preparação precoce, mas que você já tenha um mínimo de conhecimento sobre onde buscar informação. Podemos buscar informação no site do CFC, que as informações são públicas e os profissionais, estudantes podem baixar todas as normas e estudar por lá. Algum ponto adicional aqui, Edson, em relação às NBC-PAs? Não. NBC-PAs? Cobriu as principais, né? Acho que é isso aí. Maravilha. Então, acho que é isso, pessoal. Gostaríamos de agradecer mais um tópico aqui no programa Start de Auditoria, que visa
aproximar os profissionais de contabilidade ou recém-formados ou estudantes de contabilidade para o contexto da auditoria. Muito obrigado. Como mensagem final aqui da nossa conversa, Rafael, né, voltando ao objetivo aqui do bate-papo, né, quero me tornar um auditor e agora, você estudante ou já profissional da área contábil ou estudante de administração e economia que efetivamente tem interesse, entenda que essa carreira faz sentido para você, fique atento aos processos seletivos das firmas de auditoria, essa auditoria externa, especificamente aqui. Todos os anos, as firmas abrem o processo seletivo e contratam vários profissionais em início de carreira, né, trainees, para que eles possam se juntar à firma e iniciar essa carreira. Então, além de tudo que a gente já comentou aqui, né, Rafael, eu acho que é esse ponto de estejam atentos. Normalmente nas faculdades essa informação ela é divulgada, mas estejam atentos às datas de abertura dos processos seletivos e se inscrevam. Obrigado. Rafael, obrigado, foi um prazer. Eu que agradeço, Edson. Muito obrigado pela presença.